Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo da nossa série. Neste caso corresponde à aula 9, em que falamos do arcano 8, a força. Mas isto também nos deixa logo aqui um pequeno reparo a fazer. Nos tarots antigos, como devem ter reparado alguns de vocês, provavelmente acharam estranho eu referir-me à força como o arcano 8. Isto porque no tarot de Marselha a força corresponde ao arcano 11. No entanto, como eu me guio pelo tarot de Waite, normalmente, esta carta apresenta o número 8. Isto foi uma opção do autor. Waite focou-se muito na questão do equilíbrio da carta da justiça e então acaba por trocar a posição entre a justiça e a força, passando então a força para a posição 8 e a justiça para a posição 11, em que se encontra então exatamente no centro do tarot, com 10 cartas numeradas antes e 10 cartas numeradas depois, até ao 21. Como eu disse, como eu me baseio no tarot do Waite no meu trabalho, resolvi colocar a carta da força no número 8. No entanto, nada mais muda além da numeração. O significado da carta é exatamente o mesmo e vamos então já avançar. Antes disso, como sempre, deixem-me só relembrar que é muito importante para o meu trabalho que sigam o canal, é muito importante que deixem o vosso like no vídeo e que participem, deixem as vossas ideias, deixem os vossos conhecimentos, as vossas opiniões acerca da carta, para que possamos também ir estudando em conjunto, trabalhando em conjunto e aprendendo, sobretudo, em conjunto. Isso é muito importante no tarot. Então, começando aqui pela simbologia das cartas, eu hoje iria falar apenas dos tarots de Marselha e de Waite. Até porque, como temos visto até aqui, o tarot Lightseers e outras opções no mercado são todas muito semelhantes à simbologia apresentada nas cartas de Waite. Como sempre, eu vou estar aqui a ver as minhas cópias, mas vou deixar aqui para vocês, para que possam ir acompanhando. Então, a imagem, logo à partida, é muito semelhante em ambos os tarots. Vemos uma mulher com uma cara de paz, de suavidade. Não vemos aqui um indício de esforço. No entanto, ela tem as mãos perto da boca de um leão. E vê-se que ela consegue dominar esse leão, embora ele esteja com a boca aberta, os dentes à vista, ele não tem nenhuma agressividade para com a figura feminina. E ela não tem nenhum tipo de esforço físico para conseguir segurar a boca do leão. Além desta imagem, conseguimos perceber também, mais uma vez, a Lemniscata, o símbolo do infinito, tanto no chapéu que vemos em Marselha, como por cima da cabeça da figura em Waite. Isto, mais uma vez, simboliza o conhecimento do ritmo da vida, o conhecimento do infinito, de como tudo se processa. Esta é a única carta, além da carta do mago, que apresenta a Lemniscata junto com a personagem. Portanto, ela também está perante esse conhecimento, ela tem acesso a esse conhecimento dos ritmos divinos. Vemos também aqui uma ligação a algumas questões simbólicas muito ligadas à alquimia, que poderemos falar um pouco para que possamos também conhecer mais ao ler a carta. Em primeiro lugar, o leão simboliza o sol na alquimia e simboliza também o princípio masculino, que de resto o sol está ligado a esse princípio masculino, enquanto a mulher está ligada à lua e ao princípio feminino. Portanto, o que nós vemos aqui logo à partida é um equilíbrio entre ambos os princípios, o masculino e o feminino. E este equilíbrio não é algo exterior, é algo interior a nós. Okay? Uma outra questão simbólica que nós conseguimos ver é o facto da mulher simbolizar a gentileza, aquela parte mais gentil dentro de nós, mais capaz de ser mais passivo, menos reativo. O leão é exatamente o oposto, aquela parte mais animal, mais reativa, mais instintiva, também estabelecendo aqui o equilíbrio entre essas partes do nosso interior, da nossa maneira de ser. Isso mostra-nos que esta parte instintiva interior, o leão, só é útil se estiver domada, se estiver dominada. Mas reparem que nós não vemos aqui o leão preso. O leão está livre. Portanto, esta parte não tem que ser reprimida, não tem que ser presa. A nossa parte interior, instintiva, deve ser domada, deve ser aceite, deve ser controlada para ser usada na sua totalidade por nós. Tá bom? Portanto, esta então é a parte simbólica e vamos então falar aqui do significado das cartas e do que podemos perceber por estas cartas, por esta carta, quando ela nos aparece numa leitura.
Logo à partida, como já acabamos de falar agora, o domínio do instinto. É uma carta que fala muito nessa necessidade de controlar o nosso instinto animal, de perceber que nós não podemos ser reativos, que não podemos ser violentos nas nossas reações. Essa é logo a primeira mensagem quando vos sair a carta da força. É preciso um momento de ponderação das nossas reações, de perceber se as nossas reações não estão a ser demasiado animais, demasiado instintivas, demasiado violentas. Quando estamos a falar do campo material, se a pergunta que vos fizerem for relacionada ao campo material, estamos perante então uma situação em que é possível que apareçam alguns obstáculos que terão de ser transpostos, que terão de ser trabalhados. E esse trabalho não tem que ser com força física, com aquela determinação de ir e fazer, mas pelo contrário, devem ser obstáculos que deverão ser ultrapassados com o nosso trabalho mental, com a nossa calma, com a nossa percepção de que tudo é possível fazer-se com a inteligência, com a ponderação, com o planeamento. Tá bom? Se, entretanto, é uma carta que vos sai no campo afetivo, no campo sentimental, é uma carta que remete muito precisamente ao desejo físico, ao magnetismo, à sexualidade, à vontade de que o relacionamento seja mais carnal, mais físico. Isto porque, lá está, esse domínio do nosso instinto acontece também para permitir ou para nos pedir que essa parte mais física, mais instintiva, não nos domine. Reparem que quando eu digo que a carta fala de uma vontade de maior magnetismo, de maior proximidade física, isso não significa que deva ser feita uma entrega total a isso. Pelo contrário, é preciso fazer esse equilíbrio, mas percebendo, se a carta sai, que é possível que essa parte instintiva tenha estado mais reprimida e seja preciso aceitá-la, seja preciso trazê-la na sua plenitude para o relacionamento. Pode também significar, no campo afetivo, que a pessoa esteja a doar em demasia e não a receber em troca. Portanto, mais uma vez, a necessidade desse equilíbrio entre o princípio masculino e o feminino. De notar aqui que o princípio masculino e feminino não tem que ver com homem e mulher. Todos nós temos dentro de nós os princípios masculinos e femininos. Portanto, aqui estamos a falar apenas do equilíbrio do dar e de receber na relação. No campo mental tem a ver com inteligência, com ponderação, com perceber que de facto não é necessária a nossa imposição à força de ideias, mas pelo contrário, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de persuasão, nós podemos aí sim levar os nossos objetivos adiante. Falando então, acima de tudo, do autocontrole. Mais uma vez, uma das palavras-chave, se alguns de vocês estudam por palavra-chave, é uma daquelas que devem colocar aí junto com a carta o autocontrole. Principalmente no campo mental, mas em todos os outros. Mas no campo mental tem de estar sempre muito presente quando esta carta sai. No geral, então, a carta simboliza a força do instinto, do ego, sobre a nossa vida. E é sempre ideal que o ego não controle a nossa vida. Portanto, nós é que devemos controlar o nosso ego, utilizando o ego nos momentos em que ele é necessário. Também não é producente, nós vivemos uma vida no mundo físico, no mundo material, viver completamente distanciados do nosso ego, porque isso vai fazer com que nós, por vezes, sejamos passivos e permitamos que, eventualmente, certas situações da vida nos controlem. Isso não é positivo. Portanto, é uma carta que fala de paciência, autocontrole, domínio do nosso instinto interior, equilíbrio desse instinto interior, utilização desse instinto quando ele é útil para nós e calma e capacidade de inteligência e paciência nos momentos certos. Tá bom? Vemo-nos então aí na próxima aula, aula 10, referente à carta 9, o Eremita. Espero por vocês e não se esqueçam, sigam o canal, ativem o sininho em baixo para receberem a notificação quando a próxima carta, o próximo vídeo for lançado e espero por vocês. Até já!